Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é a beneficência e os infortúnios ocultos, e vamos encontrá-la em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, que tem como título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nos itens 4 e de 11 a 16. Iniciaremos respondendo a seguinte questão: o que é beneficência? Segundo o dicionário, a ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, altruísmo, amparo, bondade, filantropia, caridade. Segundo o Espiritismo, a verdadeira beneficência está em ligar o benfeitor ao beneficiado, perdoando-lhes as fraquezas, cuidando dos sentimentos das pessoas e amando-as sem julgamentos. Ela consiste em ter benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, como nos ensina os Espíritos na resposta à questão 886 de O Livro dos Espíritos. Em sequência, o codificador complementa com o seguinte comentário: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como quem entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Vamos aprofundar as nossas reflexões com palavras de Adolfo, bispo de Argel, ditada em Bordeaux em 1861 e inserida no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, objeto de nosso estudo. Diz ele: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa
para vestir o seu irmão. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Agora, com palavras de Carita, em sua mensagem ditada em Lyon em 1861, é inserida no mesmo capítulo, diz ela: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo os uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-los na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo ao menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberão descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí uns dos aspectos da caridade.
Reforçando esta ideia mais ampla da beneficência, que vai muito além da caridade material, citamos um trecho da mensagem de João, ditada em Bordeaux em 1861, que nos esclarece: todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes aos lazeres, mas consagrai o produto de alguma de vossas obras a socorros aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu deveis àquele que carece do necessário, porquanto, em seu lugar, muitos gostarias que o outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houverdes semeado em benefícios neste mundo. Para enfatizar o segundo assunto do nosso tema em estudo, vamos repetir uma frase da mensagem de Adolfo, bispo de Argel, quando nos concita: compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Perguntamos então: o que são os infortúnios ocultos? Allan Kardec descreve como os sofrimentos que passam despercebido nos lares sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou que estão impedidos de fazê-lo. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência, como vemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, item 4. São as dores que acometem o irmão próximo a ti, seu vizinho, parentes, conhecidos e colegas de trabalho. Talvez até percebas a dor alheia, mas que de certa forma pensas em não se envolver pelo simples pensamento: isso não é problema meu. Também é o caso daquelas tragédias da natureza e as calamidades que atingem grande número de pessoas, os acontecimentos infelizes de grande repercussão e epidemias como a que a humanidade enfrenta neste momento. Aí reside a mudança, pois prestar o auxílio a estas dores ocultas que acontecem a todo instante ao nosso redor é seguir os passos que nosso Mestre Jesus nos ensinou: fazer o bem de forma fraterna. Chanda, em texto publicado no blog Mudando a Vista do Ponto, com o título Infortúnios Ocultos, quem não os tem, publicada em 9 de outubro de 2011, nos traz as seguintes reflexões. Mas tem uma dor que é para torar o cristão em dois. É a tal dor moral. São chamados infortúnios ocultos, dos quais nos fala o Evangelho. Aquelas dores que a gente não quer confessar
nem para a gente mesmo. São coisas que ficam dentro de nós, que carregamos uma existência inteira com medo de falar, de encarar, de resolver. Algumas vezes com medo da reação das pessoas, se souberem o que se passa no nosso interior. O que fulano vai pensar? O que ele vai pensar eu não sei, mas sei o que vai acontecer se a gente não começar seriamente a resolver essas questões. Muita gente interpreta a passagem dos infortúnios ocultos apenas como o compromisso de socorrer as dificuldades materiais pelas quais as pessoas passam. Leio do engano achar que o texto se refere apenas a isso. É fato que existem seres com muitas necessidades materiais na nossa sociedade. Porém, muito maior é a quantidade de gente com escassez de amor, de carinho, de objetivos, de ideais, de autoestima, de fé, de sonhos. Maiores são as dores íntimas, principalmente relacionadas ao campo afetivo, pois todos somos necessitados de carinho e afeto. A fuga dessas dores nos leva aos analgésicos e alucinógenos dos sentimentos, tais como bebidas, drogas, sexo, relacionamentos fúteis. Nos jogamos no trabalho, viramos workaholics, que é a palavra da moda, para fugirmos de nós mesmos através da ocupação de todo o nosso dia com coisas de fora, de forma que não tenhamos que encarar as coisas de dentro. E as dores continuam lá. Julgamos as pessoas pelos que elas demonstram por fora e não paramos para pensar no que elas estão carregando por dentro, suas frustrações, desilusões, mágoas, medos. Alguns endurecem por causa dessas dores, se tornam amargos, revoltados e querem descontar no mundo o que lhes passa no íntimo. As dores da alma são penosas porque só a gente pode resolvê-las. Ninguém mais. Para essas não tem remédio, não tem alucinógenos que deem jeito. Só há uma solução: encará-las, senti-las, permitir-se vivenciá-las para poder tratá-las e requalificá-las. Por isso lhe digo, se você está sofrendo nesse momento com alguma dor inconfessável, abra seu coração e bote para fora. Não tenha medo de sentir, nem de assumir suas dores. Aceite-as, converse com elas, veja o que elas desejam lhe dizer e depois disso, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Procure alguém de sua confiança e se abra. Compartilhe com quem sabes que vai poder te ouvir sem julgar, te estender a mão e apoiar. Lembramos, caros ouvintes, que para auxiliar as pessoas que passam por esses diversos infortúnios, além do atendimento prestado pelos profissionais da psicologia, a Casa Espírita oferece o atendimento fraterno através do diálogo, com pessoas preparadas para ouvir, com o fim de acolher, consolar, esclarecer e orientar. Encerraremos as nossas reflexões com a mensagem que consta no item 4 do mesmo capítulo 13, objeto de nossas reflexões, com o título Os Infortúnios Ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais,
Há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, os dos que jazem sob um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceite o benefício sem corar. O pai está no hospital e, quando lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em favor do Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para estas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Quem importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, que faz porque ela não deseja outra aprovação
além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. E assim encerramos agradecendo ao amigo Arcleides Soares pela edição de nossos programas e desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20 horas. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e tornem-se colaboradores do Clube da Fraternidade. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Vida, vida, vida.